Às vezes, pensar demais é o que coloca a gente numa situação tão difícil na vida, né? Eu acho que esse é um dos motivos das pessoas viverem tanto no automático. Porque quando você tem outra pessoa, uma religião ou qualquer outra coisa que toma a decisão por você, isso tira o peso, né, das suas escolhas, do erro, né? Então fica muito mais fácil a vida. Cara, desde que eu sou muito novo, desde que eu era muito novinho, meus 13 anos, quando eu comecei a entender as coisas, eu comecei a questionar muito, sabe? A vida, as pessoas, o porquê de acontecer tais coisas, né? E isso é muito bom, porque me ajudou, né? Me desenvolver como pessoa, no meu autoconhecimento e tal. Só que ao mesmo tempo ele traz um peso muito grande. Um peso de você, às vezes, enxergar as coisas que outras pessoas não enxergam. E eu não falo isso com ego, nem com nada do tipo, né? Até porque eu não sou a única pessoa que se encontra assim na vida. Isso é algo bom pra gente, né? A gente conseguir se questionar mais, entender os nossos gostos, aonde a gente tá, aonde a gente quer ir, né? O tipo de pessoa que a gente quer manter do nosso lado, mas ao mesmo tempo traz um peso muito grande, né? Porque a gente pensa demais, né, cara? Então, pô, eu de alguns anos pra cá, isso tem vindo com um peso muito grande, sabe? Eu acho que justamente pelo fato de eu estar, né, amadurecendo cada vez mais e assumindo mais responsabilidades, cada vez é mais difícil, sabe? Hoje eu tô com 31, né? Vou fazer 32 em setembro. E foi um ano assim, tem sido, né? Um ano que essa reflexão ela tá se tornando cada vez mais difícil. Mas por quê? Porque ela não vem simplesmente com o fato de eu estar, né, questionando as coisas, refletindo. Isso, na verdade, é um ponto bom. Só que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele é muito particular, né? Então, normalmente, ele não é só levado em conta o quão bom eu estou me tornando, o quanto eu estou conseguindo enxergar as coisas. Ele se junta com as questões pessoais de cada um, né? Então, questão familiar, da onde que eu vim, como eu fui criado, né? Problemas, situações que cada um passou, né? Então, tudo isso traz um peso muito grande. A minha crise, digamos assim, essa última que eu tive, né, que faz mais ou menos umas 3 semanas, onde eu entrei num estado de reflexão profunda, onde eu comecei a questionar, pô, qual que é o sentido das coisas, né, mais profundamente. Eu sempre faço isso, mas quando é uma crise é porque o negócio é mais intenso, né. Ela foi muito forte porque eu tô no momento auge da minha vida. Quem tem por volta dos 30 anos vai saber do que eu tô falando, né, que é quando a gente tá com uma cobrança muito grande em cima. Porra, cara, eu preciso vencer na vida, eu preciso estudar. Comparação, a gente começa a se comparar com outras pessoas, por mais que a gente saiba lá dentro da nossa cabeça que não é bem assim que funciona e que a gente não tem que se comparar e tudo mais, né? Quem para muito para pensar nessas questões sabe disso, mas a gente não tá invicto, né? Não tá ileso de ser pego por essas questões também. Então, tudo isso vai vindo, sabe? Porra, cara, eu preciso ser o provedor, eu preciso ser a pessoa que conquista as coisas para salvar, para ajudar a minha família, para dar uma vida melhor para eles e ao mesmo tempo ter uma segurança financeira, uma segurança lá no futuro. E é muita coisa, sabe? Não é só isso. É tanta coisa que eu não consigo nem pontuar aqui. Tem até coisas que quando eu estava no auge da crise, eu não conseguia entender. Eu só conseguia saber o sentimento, que é tipo, cara, nada faz sentido, eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei o porquê que eu tô fazendo isso. E sim, eu sei, só que no momento de crise a gente se questiona isso, né? Então, autoconhecimento é isso, né, cara? As pessoas acham que quando você... Até o pessoal fala muito sobre o despertar, né? Essa semana tava muito forte isso. As pessoas acham que quando você desperta ou quando você tem o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né, além do que a grande maioria tem, que a grande maioria não tem, na verdade, você entra num estado onde você não tem mais problema, onde nada mais é difícil, e não é. Na verdade, você continua sendo uma pessoa normal, como qualquer outra. A única questão é que você, né, consegue se aprofundar um pouquinho mais, consegue se entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Isso não torna você imune a dificuldades, ela vai continuar. Na verdade, dependendo do nível, eu diria que ela pode às vezes até aumentar. Porque quando você enxerga mais, quando você... o cachorro bem louco, o Scooby. A gente vem aqui fora, ele... Meu Deus. Quando você enxerga isso, ele pode vir com um peso muito grande, né?
Tanto é que muitos filósofos, muitas pessoas dizem que quanto mais você vê, quanto mais você sabe, mais triste você é, né? Ou seja, eles dizem que a felicidade, ela tá muitas vezes na ignorância. Então, é muito doido essas questões da vida, né, cara? Porque, porra, por mais que tu acha que às vezes tu tenha resposta sobre um assunto, qualquer assunto, existem vários vieses, existem várias visões, né? Os filósofos diziam, por exemplo, e eu concordo, você não precisa ser um especialista para chegar nessa conclusão, que se você está subindo uma montanha, cada ângulo da montanha, digamos que seja uma montanha muito grande, que consiga pegar várias estações, você vai falar o que você está vendo de acordo com o que você, né, o que está acontecendo na tua frente. Então, às vezes, de um lado tem neve, do outro lado tem queimada, do outro lado tem o deserto, desse lado tem a natureza super verde, né? Então, cada um vai ver com base na sua experiência, com base naquilo que está na frente naquele momento. Então, todos os assuntos, eles têm muitos viés, eles têm muitos ângulos, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu tenho me questionado muito a questão da opinião, né, cara? Se não for um tema, né, muito sensível, onde a resposta está na cara, né? Questões, por exemplo, agressão, etc., que você sabe que é errado fazer, temas mais reflexivos mesmo sobre a vida, é complicado a gente sempre achar que está correto, né? Sobretudo porque provavelmente você está olhando de um ângulo entre milhares de ângulos, né? Então, o que faz você pensar que você é o único ser humano que está pensando corretamente, né, daquilo? Então, é muito curioso, né? Essas crises, essas reflexões, elas são importantes, mas elas trazem um peso muito grande, né? Me fale aí se você já passou por isso, né? Como você lidou com isso? E provavelmente não é a primeira e nem será a última, né? Acho que durante a vida a gente passa por isso muitas vezes, né, cara? Então, eu criei esse canal justamente para isso, tá? Esse é meu primeiro vídeo do canal, para trazer essas reflexões mesmo, sentar, caminhar por aí, câmera frontal, e vai, e fala, porque eu acho que isso é importante. Então, meu objetivo aqui não é ganhar like, não é ganhar inscrito, não é, sabe? A coisa tem que vir naturalmente e encontrar realmente pessoas com esse pensamento também, né, com essas reflexões sobre a vida, trazer um ângulo diferente de reflexão, né? Porque eu acho que o que faz a gente, principalmente quem está nessa mesma pegada assim de ser uma pessoa reflexiva, vai concordar comigo. A gente não quer encontrar pessoas que pensam igual a gente, porque a gente continuaria na mesma. A gente quer encontrar visões diferentes, reflexões diferentes, para a gente pensar diferente, e aí a partir daí a gente vai ter a nossa crença, né? E a nossa crença é muito baseada com o que a gente vive, as nossas experiências, também a nossa empatia, né, que é o que traz essa visão pra gente de algo que a gente não necessariamente viveu, mas a gente consegue se colocar no lugar da pessoa. Então, falem aí se vocês já passaram por esse tipo de crise, se não passaram, como que saíram dela, tragam algumas reflexões sobre isso também. Eu sei que ele é um assunto amplo, que não necessariamente tem uma resposta, né? Todo mundo acha que tem a resposta das coisas, mas não é bem assim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando será.